Pessoal, vamos falar então das notícias relacionadas à saúde mental. Nessa última semana nós tivemos realmente uma notícia que abalou as estruturas aí das fãs e dos fãs de Justin Bieber. Ele que cancelou os shows que ele estava para fazer em São Paulo por conta realmente aí do que ele vem sofrendo em relação à saúde mental. Ele foi, na verdade, diagnosticado e sofreu com uma paralisia no rosto, né, só de um dos lados, e essa doença que ele desenvolveu tem também bases emocionais. Lógico, né, ela é uma doença orgânica, mas ela começa ali na mente. Então, o Justin, ele decidiu cancelar a agenda de shows para poder se recuperar. Ele fez o show do Rock in Rio, e no show, alguns fãs, né, as pessoas que o conhecem de forma mais presente, perceberam que ele não estava bem. E aí eu queria deixar para vocês uma reflexão, né, para nós, enquanto adultos, enquanto seres humanos, né, únicos seres aí que até o momento a ciência comprovou que raciocina, para a gente perceber, né, o quanto a gente precisa tomar cuidado com esses adolescentes, a geração que tem vindo, uma geração do fast, tudo muito rápido, é uma geração que começa muito cedo. Eu acho que não tem problema nenhum as crianças se desenvolverem na arte desde muito cedo, ou em algum trabalho que elas gostem, ligado a isso, né? Não é trabalho infantil, tá, gente? Mas assim, cantar, trabalhar, já ser descoberta muito cedo pela mídia. O problema é que muitas vezes a gente acha que, ou a gente pensa que a vida ela é baseada somente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente entrega, e essas pressões, elas vêm de maneira muito forte para cima de quem se realiza profissionalmente muito cedo. Então, independente se é um artista ou se é um adolescente entrando na idade adulta, que já tem muitos pesos de realizações profissionais, essas pessoas elas precisam entender que elas são muito mais do que só a profissão, muito mais do que só a entrega, muito mais que só resultado. Até nós que somos adultos, muitas vezes temos muita pressão por resultados e a gente não sabe quando parar. Uma atitude muito nobre, né, com certeza orientada aí por profissionais da saúde, para o Justin Bieber, seus amigos, família, para que ele desse essa pausa, e essa pausa vai ser muito importante. Vamos então mandar orações, torcer aí pela recuperação desse menino, para que ele possa se desenvolver, desenvolver sua saúde para continuar com seus shows. Estou aqui na página da CNN Brasil, conhecendo um pouco aí das notícias, das principais notícias sobre saúde mental. Vamos ver um pouquinho do que eles têm falado? Bom, a CNN está falando bastante sobre depressão, sobre ansiedade, porque nós estamos em setembro, que é o setembro, e nesse mês a gente fala de setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Como já falamos aqui no programa hoje. Pode ser prevenção ao suicídio, gente, não é só, né, as pessoas não se matam só porque elas estão com depressão, pode ser outros transtornos também. Mas aqui eles estão falando muito, então as redes como um todo estão dando muitas notícias de prevenção ao suicídio, isso é muito importante, é necessário, que bom que a mídia tem se apoiado nisso, tá? E aí eles lançaram uma matéria muito interessante, que a falta de apoio a minorias causa mais problemas de saúde mental. Foi um psicólogo que deu uma entrevista lá para a rádio CNN, comentando que, abre aspas, já vemos a saúde mental com grande fragilidade nesses tempos de pandemia. Ela tem se agravado, mas para as minorias, isso vai além. A falta de apoio aliada a todos esses fatores atuam como agravantes para a saúde mental, impactam nos dados da depressão, ansiedade e tendência ao suicídio. A ideia de não falar sobre o assunto, depressão, suicídio, senão vai aumentar os casos, na realidade é ao contrário. Fecha aspas. Ele é um psicólogo que comentou com a CNN que quanto mais consciência nós tivermos de que as minorias, né, quem são as minorias? As pessoas pretas, LGBTQIA+, outras minorias, se não tiver conscientização do quanto para essas minorias a saúde mental é mais importante de ser dita, nós iremos perder mais pessoas pro suicídio, tá? Então, olha como é importante a voz aí de um especialista na área, falando que nós precisamos nos atentar a isso. Se você é do grupo, né, faz parte das minorias, ou se você
convive, está perto de alguém, cuide muito mais dessa pessoa do que alguém que não faz parte das minorias. É comprovado de que para essas pessoas, né, eu me incluo, me considero uma pessoa preta, então eu me incluo nisso, então é importante cuidar da saúde mental, ok? Uma outra matéria importante que a CNN colocou, que eu achei muito interessante, a caminhada pode reduzir riscos de demência. Olha que interessante, gente. Caminhada não é só para a saúde física, mas se você caminhar de 3.800 a 9.800 passos por dia, você pode reduzir o risco de declínio mental. Pessoas com idades entre 40 e 79 anos, que deram 9.826 passos por dia, tiveram 50% menos probabilidade de desenvolver demência. Gente, isso é muito interessante, né? As pessoas que andavam com propósito, né? Ou seja, elas não estavam passeando, elas estavam caminhando a um ritmo superior a 40 passos por minuto, foram capazes de reduzir o risco de demência em 57%, com apenas 6.315 passos por dia. Então, além aí dos benefícios que a gente já conhece, a endorfina, ficar com o físico mais sadio, a caminhada também ajuda, então, na mente. A gente já sabia disso, né, que ajudava na mente, mas ela combate, na verdade, demência, então isso é muito importante. Bom, uma outra notícia também que a CNN colocou, a abstinência sexual pode afetar mente e corpo. Falta de sexo provoca irritabilidade, quadros depressivos, queda da imunidade e sofrimento psicológico. Que interessante, gente. Por que então que a CNN foi falar disso, desse tema? Segundo eles, a pandemia da Covid-19 trouxe mudanças no comportamento sexual da população. Os impactos sobre vivência da sexualidade foram diferentes para casais que moram juntos, separados e pessoas no início da vida sexual. Foi feita uma pesquisa chamada SexVid, e aí foram descobertos, então, esses dados, ok? Por causa do medo do contágio da Covid-19, a taxa de pessoas que faziam sexo diminuiu, principalmente pessoas que tinham parceiros casuais. E aí, o prolongamento da pandemia, nós ficamos aí 2 anos, ainda temos medo, né? Ainda há o receio da pandemia, de alguma forma, trouxe consequências para casais casados. Então, não é só para as pessoas que tinham parceiros casuais, mas esse prolongamento trouxe tantas preocupações, e essas preocupações reduziram a frequência e a satisfação sexuais entre esses casados. Questões de saúde, luto pela perda dos entes queridos, dificuldades econômicas, incertezas quanto ao futuro, foram alguns dos elementos de preocupação e ansiedade. E aí, a CNN Brasil conversou com a sexóloga Carmita Ábido, ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, que é a USP, e ela explicou que a falta de sexo pode ser um problema para a saúde, porque afeta a mente e o corpo, além de causar sintomas de sofrimento psicológico. Então, que essa sexóloga, a Carmita, disse, abre aspas, durante o sexo, nós temos a liberação de dopamina, endorfinas e ocitocinas, que são substâncias altamente prazerosas e dão uma sensação de bem-estar, de conforto e de pertencimento. Quando alguém não está fazendo sexo, desejaria e não consegue por alguma razão, fica ressentido da falta dessas substâncias, então vai ficar mais irritadiço, inclusive com o humor alterado, podendo chegar à depressão ou à ansiedade, fecha aspas. Então, a Carmita, ela está dizendo que vocês, casais casados, que reduziram a satisfação sexual durante a pandemia, precisa retomar isso. Converse com seu cônjuge, converse com seu parceiro, porque isso é importante, ok? As pessoas, elas não sabem lidar exatamente com a questão sexual, mas é importante que, antes a gente tinha muito esse bloqueio, né, esse tabu de falar sobre isso, independente da idade, mas era muito comum que os casais casados falassem. Hoje, então, segundo os estudos, os casais casados, né, que moram na mesma casa, diminuíram essa frequência. E não é bom para a saúde, nem física, nem psicológica, ok? Bom, esse foi o News dessa sexta-feira. Essas notícias que eu comentei estão
na CNN Brasil. Acessem lá também, que se vocês quiserem saber mais detalhes, ok? Espero que vocês tenham gostado.